Boa tarde, irmãos, e a paz, Senhor. Boa tarde para quem assistir esse vídeo à tarde, boa noite para quem estiver assistindo à noite e bom dia para quem estiver assistindo de dia, tá bom? Vamos aqui meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Deus abençoe você e a sua família e sou grato a Deus pelos irmãos que têm assistido os vídeos e no vídeo anterior os irmãos assistiram. Não viu que aconteceu uma falha que eu já falei, que eu fiz um vídeo e travou no começo, no final, eu tive que fazer o segundo. Então os irmãos que assistiram o primeiro vídeo, o último vídeo que eu fiz, o penúltimo, assista o último vídeo que é o complemento do penúltimo, tá bom? Que fala a respeito daquele assunto tão maravilhoso, sobre se você culpou a Deus alguma vez. Então, assista o segundo vídeo, que é o complemento do primeiro, e continue orando a meu favor e a favor da minha família, que Deus possa nos abençoar, tá bom? E que essa palavra de hoje possa te ajudar também nessa vida e nessa caminhada espiritual, porque o importante é isso, é que a palavra de Deus, ela te ajude nessa caminhada, nessa jornada espiritual, nessa caminhada cristã, até a volta de Jesus Cristo. Porque nos dias que nós estamos vivendo, como eu sempre falo, nós devemos estar baseando nossa vida na palavra de Deus, sabe? E com essa preocupação, eu tenho visto uma mensagem falar sobre a voz que nós temos ouvido. Que voz que eu tenho ouvido? Que voz que você tem ouvido? Porque é muito importante. Porque há muitas vozes no mundo. Muitas vozes que são importantes e a ser seguidas, mas tem muitas vozes que têm que ser deixadas para trás porque são vozes que não ajudam em nada. Então eu gostaria de falar sobre que voz que você está ouvindo, que voz que eu estou ouvindo, que voz que nós estamos ouvindo, que é muito importante na nossa vida, na nossa caminhada espiritual. Então eu vou meditar alguns textos bíblicos aqui para nós vermos alguns tipos de voz e qual nós devemos seguir, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. Eu continuo pedindo a você que você se inscreva no canal, vocês que não é inscrito, e comente, faça um breve comentário, o que você quer comentar, fale de onde você está assistindo esse vídeo, quem é você, se você quiser falar qual a denominação que você congrega, fale, se você não quiser, não esteja constrangido a isso, porque a gente quer saber quem está ouvindo, a gente se sente alegre e feliz de saber que o irmão conhecido está assistindo ao vídeo, tá bom? E você compartilhe com outros irmãos também, para que possam assistir o vídeo e Deus abençoá-lo através da palavra de Deus. Então vamos lá, vamos meditar sobre que voz nós temos ouvido. O primeiro versículo eu gostaria de ler com os irmãos, é aqui no livro de Salmos, capítulo 42, versículo 5. Livro de Salmos, Salmos não tem capítulo, melhor dizendo, Salmos é números, Salmo de número 42, versículo 5, que diz assim: Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque está abatido a minha alma. A primeira voz que nós ouvimos. Voz, irmãos, trazendo aqui no original, para você saber o significado de voz no hebraico. No hebraico, voz quer dizer K, não é K não, é que, não é K, é que, O-L, call. Call no hebraico quer dizer voz. Então aqui está registrado no hebraico esse salmo. Então aqui a primeira voz que nós ouvimos, que o salmista aqui, os filhos de Coré, ele fala aqui assim, olha: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o meu Salvador, o meu Deus. A primeira voz que nós ouvimos aqui é a voz
é a voz interior. Aquela voz interior, sabe? A voz interior. É quando você fala consigo mesmo. É o que o salmista estava fazendo aqui. Por que está batido a minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus. Ou seja, é o salmista falando com ele mesmo. É a sua voz interior. Então, quem que não fala consigo mesmo? Que não fala com a sua voz interior, sabe? Fala aqui, na sua cabeça, dentro, no seu coração, na sua vida. Fala, meu Deus. Ele não pronuncia a palavra, mas dentro dele está lá. Meu Deus, o Senhor poderia me abençoar nessa área. Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Olha, o Senhor poderia me ajudar. Tá certo que você está falando consigo mesmo? E esse falar consigo mesmo, ele está colocando Deus na ação, Deus no negócio. Mas é coisa que você não está pessoalmente com outra pessoa, você não está falando. Você está falando dentro de você. Então, essa voz que o salmista falou dentro de si mesmo. Por que está abatido, ó minha alma? Ó minha alma, por que você está abatido? Por que você está triste? Por que você está dessa forma? E ele mesmo responde, a voz interior dele mesmo responde. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Tá vendo? A sua própria voz interior. Ele falando consigo mesmo, ele questiona e ele responde a si mesmo. Ele questiona e responde a si mesmo. Por que está batido a minha alma? Por que você está triste? Por que você está batido? Né? Espera em Deus. Você já um dia já agiu dessa forma, dessa maneira? No momento da luta, da perseguição, da dificuldade, da tristeza, de algum fato que aconteceu? Você já se comportou dessa forma? Oh, minha alma, por que você está triste? Por que eu estou triste? Por que eu me deixo ficar nessa situação? Por que eu estou deixando essa situação me consumir? Isso você falando consigo mesmo, dentro de ti, dentro de você, no seu interior. Por que eu estou deixando essa situação me consumir? Não, eu vou me levantar, porque eu sirvo um Deus poderoso. Né? Você às vezes se questiona e você mesmo responde a você mesmo, com sua voz interior. Por que eu estou nessa situação? Não, eu sirvo um Deus poderoso. Não, eu vou me levantar, eu vou vencer. Né? É você falando consigo mesmo. Então é essa voz interior, irmãos. Essa é a voz interior. É a primeira voz que você ouve. Você mesmo falando consigo mesmo. Alguma coisa. Essa é a primeira voz. Então, essa voz interior, ela pode, veja bem, ela tanto pode, essa voz interior que você ouve, ela tanto pode te ajudar, como ela pode te prejudicar. Assim como o salmista falou aqui, o exemplo. Porque está abatido a minha alma. Espera em Deus. Ele fez uma pergunta e respondeu a si mesmo, sua voz interior. Então, a pessoa, essa voz, ajudou ele. Que a mesma voz interior dele, ele falando com ele mesmo, que ele estava abatido, a sua voz interior, ele mesmo falou para ele, dentro dele, espera em Deus, deu a solução. Então, essa voz, esse pensamento, foi para o bem, que ajudou ele, questionou ele, levou ele a questionar a situação que ele estava, mas também deu a solução. Ele mesmo deu a solução para ele mesmo, essa voz deu a solução para ele mesmo, espera em Deus, né? Então essa voz ajudou e leva ele a se beneficiar, porque ele viu que estava em dificuldade e problema, mas ele tinha que esperar em Deus. Tá vendo? Essa voz interior ajudou ele. Ele estava em dificuldade, mas é para esperar em Deus, porque não ficar batido não, porque ele veria o Deus da salvação dele, ou seja, daria a solução ao problema dele. Então, mas tem outra, a voz interior também pode atrapalhar. Tanto essa ajudou, a voz interior também pode atrapalhar. Então ela pode tanto ajudar como atrapalhar. A sua voz interior você pode estar falando consigo mesmo, olha, não, eu vou largar tudo, vou abandonar, não vou mais servir a Deus. Isso dentro de você, aqui, voz interior. Vou abandonar, não vou mais servir a Deus. O problema está muito difícil. Não consigo vencer. Não, eu acho que é melhor voltar para a situação que eu estava bem. Eu tinha um bom emprego, eu tinha saúde, eu tinha tudo, né? Só não tinha Jesus, mas eu tinha tudo que eu queria. Hoje eu estou servindo a Deus e só passo dificuldade, só passo problema, tá vendo?
Essa é uma voz interior, que você não está conversando com ninguém, não tem ninguém na sua frente e você conversando com a pessoa, é você conversando consigo mesmo, essa voz interior. E essa voz interior vai te fazer bem? Se você botar em prática? Não, vai te fazer mal. Então a voz interior, ela pode fazer o bem, como ela pode fazer o mal. Depende do que você fala consigo mesmo. E aqui na situação, você está falando de desistir. Você está desconfiando de Deus. Você está falando que valia mais a pena servir ao diabo, a situação que você estava antigamente antes de ter Cristo, do que agora com Cristo, que você passa por dificuldades e problemas. E essa voz, se você botar em prática, ela vai te trazer prejuízo. Se você der ouvido a ela, você vai desistir, vai abandonar, vai voltar atrás. Aí você vai ver o que é a situação difícil. Porque você deu a sua voz interior, uma voz, algo que você falou consigo mesmo, sabe? Que ia trazer prejuízo. Você ouviu, praticou, foi, abandonou, né? Então traz prejuízo. Quando nós pensamos dessa forma, pensamos dessa maneira, esses tipos de coisas e valorizamos e botamos em prática, traz prejuízo. Então esse é um exemplo para você ver e analisar. Tem a voz, a voz interior que você fala consigo mesmo, que ela pode te trazer benefício, porque o salmista falou que ele estava em situação difícil. O filho de Coré estava em situação difícil, ele estava falando que uma pessoa estava em situação difícil. E ela pensando consigo mesmo, porque ele está abatido, a situação está difícil. Você está abatido? Espere em Deus. Tá vendo? Mas essa voz interior levou ele a refletir e ele vê que Deus lhe daria solução sobre o abatimento dele. Então foi boa porque ele ouviu essa voz, sabe? Ele sabia que estava abatido, mas esperava que Deus iria dar consolo e conforto para ele. Agora nessa voz, outro exemplo que estou dando para você, que você pensa em desistir, você pensa em abandonar, porque está doente, porque está desempregado, porque que Deus não respondeu você até agora, você vai abandonar tudo, melhor é a situação que você estava antes do que você está hoje. Então você vai e põe em prática isso. Vai trazer prejuízo. Aí você vai sair da presença de Deus, você que vai abandonar Deus vai sair da sua vida, não porque Ele quer sair, mas porque você abandonou Ele, porque você deu ouvido a essa voz interior. Aí você vai se prejudicar, aí você cai lá fora, sem a proteção de Deus, sem a guarida de Deus, sem aquela confiança que você tinha em Deus, aí você vai cair numa vida, sabe, vai se afundando cada vez mais, tá bem? Porque deu ouvido a voz interior, e essa voz faz mal, esse tipo de voz faz mal, tá bom? Então esse é o primeiro tipo de voz que nós ouvimos, a voz interior, é nós falando com nós mesmos e tomar cuidado com o que nós falamos com nós mesmos, que tanto pode trazer o bem como pode trazer o mal, sabe? Tanto pode trazer benefício como pode trazer malefício. Então vamos ver outro tipo de voz, e essa voz interior, como já falei, é a voz call, que quer dizer voz no hebraico, penini, que é call, penini, call, penini, que é voz interior no hebraico. Agora a próxima voz, que é aqui, está registrado aqui no livro de 1 Samuel 8:5, 1 Samuel 8:5, vamos ver lá. 1 Samuel 8:5, eu deixei marcado aqui já para ficar mais fácil. Veja bem aqui, ó, 1 Samuel 8:5, é outro tipo de voz que nós ouvimos. Olha, 8:5. Disseram-lhe: estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem em todas as nações. Disseram-lhe: estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Veja bem, irmãos. Outro tipo de voz. Essa voz aqui é perigosa.
outro tipo de voz. Aqui, ó. Essa voz no hebraico quer dizer assim, ó. Kolan Shel Ha Nashim. Kolan Shel Ha Nashim. Que é a voz, que esse aqui traduzido, que é a voz de pessoas ao teu redor. Kolan Shel Ha Nashim. São vozes que estão ao teu redor. Esse é o significado. A leitura que nós fizemos aqui, o povo de Israel não estava mais aceitando a ouvir a descendência de Samuel. Samuel ungiu seus filhos para ser juiz em seu lugar. E eles não foram realmente como foi Samuel, sabe? Foram pessoas ruins, maus juízes. E o povo não estava aceitando. Mas o povo, em vez de conversar com Samuel para orar a Deus, para continuar ouvindo a voz de Deus e não a voz do homem, eles preferiram chegar a Samuel e falar: seus filhos não estão com nada, Samuel. Seus filhos não é igual você, que nos guiou, nos direcionou e estamos aqui até hoje, abençoados por Deus até hoje. Não, nós não queremos, nós ouvimos a sua voz, agora nós não queremos ouvir mais a voz dos seus filhos. Sabe? Não queremos ouvir eles falar de Deus, de direção de Deus por nada, porque a situação deles não dá confiança. Não dá confiança. Então, irmãos, eles pediram um rei. Isso quer dizer também que eles não queriam mais ouvir a voz de Deus. Não queriam mais ouvir a voz de Deus. Eles queriam ouvir a voz de um rei. Eles queriam ser direcionados agora por um rei. Por um rei. Né? Então aqui, ó, é a voz das pessoas que estão ao teu redor. Aquelas pessoas que estavam ao redor ali de Samuel pediram um rei. Pediram um rei. Eles não sabiam o que estavam pedindo. Não sabiam que o rei iriam chegar para eles e iam explorá-los. Mas eles preferiram um rei do que ouvir a voz de Deus. Tá vendo? E no livro aqui fala que aquele povo ele não rejeitou a Samuel, mas rejeitou a Deus. Para Samuel ficou tranquilo, Samuel, esse povo não rejeitou a sua voz, ele está rejeitando a minha voz. Mesmo que os filhos dele tivessem errado, mas a palavra de Deus que ia ser pregada, sabe? Eles tinham que chamar os filhos, os filhos de Samuel, a responsabilidade para ele se converter, para ele sim falar a palavra de Deus a direção de Deus da forma correta. Mas eles não quiseram nem ter o trabalho de repreender os filhos de Samuel e chegar junto com Samuel nos filhos dele para repreender, não. Eles já foram de imediato, foram errados, foram de imediato já rejeitando a voz de Deus. Rejeitando a voz de Deus. Não vamos ouvir mais. Tá vendo? Tudo que for falado não vamos aceitar mais. Não. Eles foram de que forma? Eles foram ali para não me dar um rei. Nós queremos um rei. Então, são pessoas que estavam ao redor de Samuel, rejeitando a voz de Deus e estavam ali querendo ser direcionado por um rei. Né? Então nós devemos tomar um exemplo, irmãos. Nós devemos tomar cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor e o que elas estão falando, sabe? O que elas estão falando conosco, sabe? Essas vozes, pessoas que estão ao nosso redor, elas podem chegar e falar, opinar sobre o nosso casamento, opiniões erradas, opiniões que podem prejudicar mais o casamento do que trazer benefício. Essas pessoas que às vezes estão ao nosso redor, pessoas ao nosso redor, podem ser pessoas não crentes, podem ser pessoas crentes e podem ser pessoas da nossa própria família, que elas podem falar, opinar, sabe, dar as suas vozes em opinião a alguma área da nossa vida. As pessoas que estão ao teu redor, elas podem opinar pelo teu casamento e opinar da forma errada. Se você não for analisar a opinião que ela der para você no seu casamento, dentro da palavra de Deus, se você não for observar, você botar em prática, você prejudica, acaba com o seu casamento todinho, né? Mas quando você ouve esse tipo de voz e pessoas que estão ao seu redor, seja ela quem for, família, crentes, incrédulos, seja quem for, você vai sempre buscar na palavra de Deus aquela opinião que você ouviu, se realmente
é uma opinião boa da parte de Deus ou não, né? Se for uma opinião até boa, que ajude, sabe? Você pode acatar uma opinião boa, que esteja dentro da palavra de Deus. Porque tem pessoas também que não são crentes, e pessoas familiares que dão opiniões boas. Mas na questão aqui que nós estamos tratando, são opiniões ruins, sabe? Uma opinião que o povo aqui estava rejeitando ouvir a voz de Deus e querendo ouvir a voz do rei, né? Então, o pessoal fala assim, um ditado que diz que a voz do homem é a voz de Deus. Não, é mentira, esse ditado é mentira. A voz de Deus é a voz de Deus e a voz do homem é a voz do homem, né? Foi a voz do homem que trouxe muito prejuízo. Então a voz de Deus é a voz de Deus, a voz do homem é a voz do homem, não. Tem nada a ver isso, a voz de Deus, a voz do homem é a voz de Deus, não existe isso. A voz do homem é a voz do homem, a voz de Deus é a voz de Deus, tá bom? Então toma muito cuidado com as vozes que você ouve de pessoas que estão ao seu redor, tá vendo? Na opinião, na vida conjugal sua, na vida financeira sua, na vida sentimental sua, na vida de comunhão sua com as pessoas. Tome muito cuidado com esses tipos de voz. É um alerta para mim, é um alerta para você. Cuidado com as vozes que você ouve de pessoas que estão ao teu redor. Tudo que falarem, seja em qualquer área que for da sua vida, analise. Vai buscar conselho realmente de pessoas que são de Deus e que têm a voz de Deus para falar com você, para te orientar. Então, não vai já praticando aquilo que você ouve de pessoas que estão ao seu redor. Não. Seja respeitoso. Tenha respeito. Ouça. No momento, não retribua aquilo que você ouviu com palavras, com frases, ou seja, rejeitando. Não. Aceite, ouça, chega em casa, analisa, pesquisa bem o que foi falado, entendeu? Pede conselho para pessoas que têm um Deus na vida e conhecem a palavra de Deus, vai procurar conselho, saber se aquilo realmente é bom ou é ruim. Se você vê que é ruim, não, essa voz, se a pessoa que está ao teu redor for aconselhada por pessoas de Deus, que aquilo que falaram para você agir na sua vida, seja ela qual for, é errado, é antibíblico, não pratique. Por isso que é um perigo, irmão. É um perigo botar em prática aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor falam. Porque nós ouvimos muitas coisas que têm aparência de coisa boa, mas no final está escondido por trás um malefício. Tem muitas pessoas hoje que estão ao nosso redor que eles usam a Bíblia para falar conosco, usam o texto bíblico, eles falam bonito, mas se você não parar para analisar, se você não parar para ver se aquilo realmente é bom ou não, você botar em prática logo a seguida, você toma prejuízo. Mas era a Bíblia, mas não era a voz de Deus, era a voz do homem. Era o homem que estava dando a interpretação daquele texto bíblico para você e estava dando a interpretação errada. Então é um perigo. É isso que eu quero alertar você. Quando pessoas ao teu redor vier com versículo bíblico, passagem bíblica, falando com você a respeito de alguma área da sua vida, for um negócio meio assim, meio confuso, um conselho para você: vai procurar uma pessoa que realmente entende de Bíblia para você tirar a dúvida, para você não se prejudicar. Porque em vez de você estar trazendo solução para a sua família, para a sua vida, você está trazendo mais confusão ainda, né? Tem pessoas que estão usando a palavra de Deus de forma errada e trazendo prejuízo para famílias, né? Às vezes você pensa que você está trazendo benefício, é veneno na panela, né? Veneno na panela. São interpretações erradas que as pessoas, muitos têm da Bíblia e quer que você siga. Falam para você que você siga. Então tá aí o alerta, irmão. Tome cuidado com vozes de pessoas que estão ao seu redor, que usam às vezes conselho maligno e conselho que até é usado com a Bíblia, interpretando da forma errada para você praticar, porque ela não quer benefício para você não, ela quer maltratar você com aquele conselho. Então o povo ali pediu que Samuel ungisse um rei, né? Então cuidado com vozes de pessoas que estão ao seu redor. Outro tipo de voz. Veja bem, essa voz aqui também ela é perigosa. Veja aqui, está lá no, vamos ver primeiro. É aqui, ó. Outro tipo de voz
que nós ouvimos que é perigosa. É Kol Ha Satan. Pelo nome você já deve estar sabendo, né? Rol é Kol Ha Satan. É a voz do inimigo. Essa voz é perigosa. E essa voz todo mundo escuta. Crente, não crente, pastor, membro, todos escutam essa voz. Agora vai da pessoa valorizar ou desprezar essa voz. Se valorizar essa voz, vai estar dando ouvido a Satanás e vai se prejudicar. Se desprezar, está dando ouvido à voz de Deus e está rejeitando a voz de Satanás. Então vamos ver aqui, ó. Kol Ha Satan. Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo, aqui ó, os irmãos também já devem estar cientes com quem que Satanás falou. Veja bem, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 9. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor servirás, só a Ele servirás. Veja bem, irmãos, como eu falei para você, essa voz todo mundo escuta. Jesus escutou, o próprio Jesus. Você acha que nós não vamos escutar? Então, toda essa voz do Satanás, ela vem na mente da gente, vem na mente de todo mundo, vai na cabeça, fala com crente, fala com descrente. Agora, o crente, ele tem que temer a Deus mesmo, saber que ele vai ouvir essa voz, ofertas vão ser feitas a ele, tá vendo? O diabo, ele falou a Jesus: se você me adorar, vou te dar todo esse reino. Mas Jesus ouviu a voz? Ouviu. Jesus aceitou a voz? Não. Jesus repreendeu ele. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E Jesus rejeitou a voz do diabo, não acatou a sua oferta. Então, irmão, esteja ciente de uma coisa: todos nós ouvimos a voz do diabo também, porque ele vem para tentar nos tirar da presença de Deus. O incrédulo, o diabo vem na voz, na mente do incrédulo, falar com ele para tentar escravizar ele cada vez mais aprofundar ele no pecado, na imundícia, e levar ele a morrer e partir para te dar essa salvação. No na vida do crente, o diabo vem, essa voz do diabo vem fazendo ofertas para que ele troque a presença de Deus, a glória de Deus pela glória do mundo. Então, quando vier uma oferta a você, o diabo falar com você: se você deixar esse Jesus e vier me servir, olha, hoje você está doente, eu curo você. Mentiroso. Olha, se você deixar esse Jesus e vier me servir, se prostrar perante mim, olha, eu vou te dar carro, vou te dar mulheres, vou te dar muito dinheiro. Ele vem com essas ofertas. Ele fez oferta para Jesus, não vai fazer para você? Então tome muito cuidado com esse tipo de voz. Vem na sua cabeça, no seu interior, te oferecendo coisas que vai levar você a sair da presença de Deus, a trocar a presença de Deus pela presença das coisas do mundo. Então tome muito cuidado com essas vozes que você ouve na sua cabeça, nessa voz interior, que é o diabo lançando na sua cabeça. Por isso que o apóstolo Paulo fala numa de suas cartas: pegai o capacete da salvação. O capacete da salvação é a certeza da salvação, certeza de quem acreditou. Ou seja, quando vier a oferta, dardos inflamados, oferecendo coisas, ele sabe: não, eu não necessito disso, eu não careço dessas coisas, porque eu já sou feliz porque eu tenho Cristo na minha vida, eu já tenho tudo, eu tenho a vida eterna. Eu posso não ter bens, eu posso não ter bens materiais e coisas aqui, mas eu tenho o que mais precioso, que é a minha salvação. Eu tenho o que mais precioso, que é uma cidade santa me aguardando na eternidade. Eu tenho o que mais precioso, é que um dia eu vou chegar na presença de Jesus, ver Ele como Ele é, e eu vou me prostrar perante Ele, porque eu ouço a sua voz, a voz dele, Jesus, não a sua voz, né? Então é muito importante tomar cuidado com esse tipo de voz, né? Que vem fazendo oferta, não para trazer um benefício para você espiritual, mas para te trazer prejuízo espiritual, que vai levar você à ruína espiritual, vai levar você à ruína no casamento, à ruína em todas as áreas da sua vida.
né? O diabo ele faz oferta para você, ele vem falando com você que vai te abençoar em várias áreas, mas daqui a pouco ele está pedindo em troca a sua vida, está pedindo em troca tudo que você tem, né? Ele tira, ele dá com a mão, ele tira com a outra, tá bom? Então muito cuidado quando você ouve a voz do diabo te fazendo oferta, mas ele quer algo em troca, né? Ele queria oferecer para Jesus o reino do mundo, querendo que Jesus adorasse ele. Não. Por que eu vou deixar de adorar o meu Deus somente a ele, prestar culto a ele? Então, irmãos, sempre quando o diabo ele vem fazendo oferta de coisas boas, belas desse mundo, ele sempre quer alguma coisa em troca. Então, irmão, não troque nada que você tem agora, presença de Deus, por uma oferta do diabo. Seja como Nabote, que Acabe foi lá, por pedido de Jezabel, pedir a vinha de Nabote para construir uma horta. A horta é boa, é bonito, mas a vinha, ela tinha um significado maior, não por causa das uvas que estava lá plantada, mas por causa que era uma herança do pai dele. Então ele estava valorizando não a vinha, ele estava valorizando a herança do seu pai que tinha deixado de herança. Então, irmãos, esse é um exemplo para nós. Valorize. Hoje as coisas do mundo é boa, mas valorize a herança que Deus tem reservado para você, que é a vida eterna. Essa herança, sabe, que Deus nos deu através do seu Filho Jesus. Ele morreu, ressuscitou e nos deixou uma herança, vida eterna. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós recebemos parte dessa herança. E a outra parte nós vamos receber lá na eternidade, que vai ser uma herança completa, onde não tem mais perigo de receber tentações, oferta não. Seremos salvos e com posse da terra prometida, ou seja, do gozo eterno. Então, muito cuidado quando o diabo falar com você, oferecendo coisa. Vença o diabo, resista o diabo, ele fugirá de você. Por maior que seja a oferta que ele fizer para você, por mais bonita, por mais proveitosa que seja, não acate a voz do diabo, não acate, rejeite, tá bom? Então esse é outro tipo de voz, a voz de Ra-Satã, que é a voz do inimigo. Ninguém está livre dessa voz, ninguém está livre. A outra voz é Kol Ha Elohim. Kol, que é voz, Ha, que é de Elohim, Deus, voz de Deus. Kol Ha Satã é a voz do diabo, voz de Satanás. E Kol Ha Elohim, Elohim é a voz de Deus, voz de Deus. Então, Salmos 29, o Salmos 29, vamos lá para o Salmos 29. Salmo 29, vamos lá, ouvir a voz de Deus. Salmo 29, aqui. Salmos 29, vamos ver aqui. Salmos 29, versículo 3 a 9. Salmos 29, versículo 3 a 9. Diz assim, versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Ó Deus da glória, troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e a Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Veja bem aqui, irmãos. Quantas vozes, Senhor, o salmista está falando aqui sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor, a melhor voz a ser ouvida e botar em prática. A voz de Deus, irmão, tudo que Deus falar, essa sim. Quando você ter certeza que é Deus falando, não precisa mais nada. Pode botar em prática, que o que Deus fala, Ele cumpre. Por isso que devemos saber discernir entre quando o homem fala, quando o diabo fala, quando o nosso eu interior fala e quando Deus fala. Devemos discernir. As vozes que a mais principal que nós devemos ouvir é a voz de Deus, que é a principal. As outras devemos analisar. A de Satanás, analisar para saber que é ele que está falando e não praticar, né? A voz de Deus
podemos saber, ter certeza que é Deus falando, então nós podemos ter 100%. Quando nós vemos e sentimos e temos, isso eu falo que e quando nós temos certeza que é Deus que fala, irmão, aí nós podemos ter 100% de garantia de dar crédito e botar em prática aquilo que Ele falou, porque o que Deus falou, seja correção, seja algo bom para dar refrigério, para dar alguma benfeitoria para nós, alguma bênção para nós, vamos acatar. Seja para nos repreender, vamos acatar a repreensão, botar em prática na nossa vida a repreensão de Deus, mas quando for para abençoar nossa vida, vamos ouvir a voz de Deus, vamos botar em prática também a nossa vida. É 100% quando nós soubermos que realmente é Deus que está falando, é a voz de Deus, e quando nós temos 100% que é a voz de Deus, quando é Ele que está falando, a voz de Deus aqui, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através da sua palavra, e quando a palavra de Deus é falada de uma forma correta, sabe? As interpretações são pregadas, ensinadas da maneira correta, no original da Bíblia, no grego, no hebraico, sabe? Traduzido da forma correta, falado da forma correta, nós podemos ouvir a voz de Deus, ou seja, os ensinos bíblicos, e botar em prática na nossa vida, porque aí é bênção pura, ou seja para ser repreendido ou para ser abençoado, é bênção pura, porque é a Bíblia falando, é a voz de Deus falando conosco. Não? Então, uma das maneiras de saber que a voz de Deus, quando Deus fala hoje, é assim, através da palavra de Deus. Você pode ter confiança. Quando a palavra de Deus é falada da forma correta, interpretada da forma correta, é Deus falando, então 100% de certeza que nós possamos botar em prática, porque nós vamos ser abençoados. Abençoados em todas as áreas que Deus fala conosco, usando a sua palavra, podemos ter certeza que nós vamos ser abençoados. Então, um conselho, saiba discernir entre a voz de Deus, a voz do homem, a voz de Satanás e a voz interior. Sabe discernir? Peça, mas como que eu vou saber? Peça a Deus, Senhor Deus, dá-me sabedoria e entendimento para saber discernir quando é que o diabo está falando e quando é que o Senhor está falando e quando é que eu mesmo estou falando e quando é que a voz dos homens está falando. Me dá discernimento. Peça a Deus sabedoria e Deus te dá, irmão. Deus não quer que você fique... Você acha que Deus enviou Jesus morrer na cruz do Calvário para deixar você indeciso? Para deixar você ouvindo qualquer voz e sair correndo igual piolho na cabeça, ser guiado por várias cabeças? Não, você não é piolho não para ser guiado por várias cabeças, não, várias vozes, não. É o piolho que ele está na cabeça aí e a cabeça que ele está leva ele para onde ele quiser. Não, você não é piolho. Você não é piolho, você é um crente salvo. Então não é qualquer voz, não é qualquer um que pode levar você não por aí afora, não, irmão. Não? Sabe? Peça discernimento a Deus, Deus vai te dar a condição de ter discernimento para você discernir quando é que ele fala, e quando é que o diabo está falando, quando é que o homem está falando e quando é que você mesmo, seu eu interior está falando, tá bom? Então vamos ver aqui, meditar alguma coisa nesse Salmo aqui 29, que é quando Deus fala. E quando Deus fala é algo maravilhoso. Quando Deus fala você chora. Quando Deus fala você sente a presença dele. Quando Deus fala você tem um refrigério, sabe? Você tem aquele alívio, sabe? Não vem aquele negócio pesado, não é aquele alívio, sabe? Você pode estar pesado pelo sofrimento, por alguma coisa, mas quando Deus fala, você sente aquele alívio, você sente aquela leveza. Por quê? Porque é a voz de Deus. A voz de Deus. Olha o que a voz de Deus faz, irmão. Vamos ver aqui algumas coisas que a voz de Deus faz, para você ver se é bom ou não ouvir a voz de Deus e se é certo ou não botar em prática quando nós ouvimos a voz de Deus. Vamos lá ver. Então aqui primeiro aqui, olha, ouve-se a voz sobre as águas. Ouve-se, eu não vou ler de novo aqui, irmão. Já foi lido aqui o Salmo 29, depois você vai acompanhando ali, ó. Ouve-se a voz sobre as águas. Você está lembrado como Deus formou o mundo? Você está lembrado? Que a Bíblia lá no livro de Bereshit, que é o livro hebraico de Gênesis, início, né? Começo. No livro de Gênesis, no começo está lá escrito que a terra era sem forma e era o quê? Vazia. E o que o Espírito Santo fazia e sobre que ele fazia? O Espírito diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava, ou seja, sobrevoava sobre a face das águas. Qual a função do Espírito Santo ali? De dar vida ao que iria sair dali. Veja bem, que das águas Deus tirou a porção seca da terra
Deus das águas, Deus tirou e fez tudo, irmãos. Das águas Deus tirou e fez tudo. Fez a terra, fez o mundo existente, fez tudo. Dali Deus fez tudo. Tudo foi criado das águas. Veja bem. Então Deus, aqui o que fala aqui, que Deus ouve-se sobre as águas, a voz de Deus. As águas ouviram a voz de Deus. Haja isso, haja aquilo, haja terra, haja animais, haja peixe, haja tudo saiu da água. Por quê? Porque a voz de Deus falou e tudo se criou. E é o poder da voz de Deus. Quando Deus fala, tudo se cria, tudo se forma. Do nada Deus fez tudo. Então aqui o salmista falou que ouve-se a voz sobre as águas. As águas obedeceram a Deus e tudo que Deus falou para que fosse criado dela, saiu e foi criado. Imaginem agora, irmãos, nós somos criatura deles, criaturas agora transformadas em seus filhos, nova criatura. Então, se as águas ouviram sua voz, será que nós não carecemos ouvir a voz de Deus também? Vamos ouvir a voz de Deus. Não endureça o seu coração quando Deus falar com você, quando Deus te repreender, quando Deus falar com você te repreendendo por alguma situação que você está vivendo, alguma atitude que você está fazendo está errada, que Deus estiver falando com você te repreendendo, ouça a sua voz. Pare, pense e põe em prática o que Deus falou com você. Se arrependa, dê meia volta e faça o que é certo e deixe o que é errado de lado, tá bom? Outra coisa aqui. Ouve-se a voz sobre as águas. Então tudo foi criado das águas. Aqui outro versículo aqui. O versículo aqui, esse eu preciso ler que eu esqueci. Aqui, ó, outro versículo aqui. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor é cheia de majestade. Quando fala que a voz do Senhor é sobre majestade, quer dizer que Deus ele tem domínio sobre todos. Você pode ver que um rei hoje, tomar exemplo, um reinado, ele reina sobre várias cidades, sobre todos que moram nessa cidade. Então, a majestade do rei, ele reina sobre várias cidades e várias pessoas que estão morando nessa cidade. Então a voz do Senhor ouve-se sobre todas as majestades, ou seja, Deus tem domínio, porque Ele é rei, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então a voz de Deus tem domínio sobre todos. Sobre todos, irmão. Quando fala a voz de Deus tem domínio sobre todos, a voz de Deus domina sobre o diabo, domina sobre nós. Quando Deus fala, o diabo obedece. Quando Deus fala, o diabo tem que ficar quietinho. Ele pode até falar com Deus, tentar se justificar com Deus, mas ele tem que ficar quieto. Quando Deus abre a boca para falar, ele tem que ficar quieto. Você pode ver que quando uma pessoa entra numa igreja para ouvir a palavra de Deus, e lá às vezes ela é possessa por diabo, se manifesta o diabo nela, o demônio nela, quando o pastor, ou seja, um crente, servo de Deus fiel mesmo, chega e fala, em nome de Jesus, ou seja, a voz de Deus, em nome de Jesus, seja repreendido. Ele é obrigado a sair, daquela vida. Por quê? Porque ele está ouvindo a voz de Deus, A pessoa que está repreendendo é somente um servo de Deus que está cedendo a sua boca para Deus falar. Então ele tem que... Por isso que o diabo ele fica quietinho quando um servo de Deus, fiel a Deus, temente a Deus, repreendido, porque ele sabe que não é o crente que está falando, é Deus falando na boca do crente. E a autoridade do nome de Jesus que está ali, é Deus que está dando voz ao crente para falar ali. É Deus falando, é Deus puro falando. Ele tem que ficar quietinho, ele tem que ficar calado, porque quando Deus fala, ele tem que calar, ele tem que sair. Tá vendo? Então todos ouvem a voz de Deus, porque a voz de Deus, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então o diabo fica quieto, quando Deus fala, ele tem que sair, e o ser humano, quando Deus fala, ele tem que se calar também, porque ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tá bom? Então todos ouvem a voz de Deus, todos ouvem e obedecem
a voz de Deus, quando Deus pega e fala de uma forma com autoridade que de sobremaneira que ele não tem como questionar, sabe? Tem aqueles que reclamam, blasfemam, mas estou falando quando Deus quer falar com autoridade sobre essa pessoa, ele tem que calar mesmo blasfemando, ele tem que calar porque a voz de Deus tem esse poder, tá bom? Então a voz de Deus fala sobre domínio, majestade, fala domínio sobre todos, porque ele é o rei, ele é o rei desse mundo que foi criado, tudo, ele é o rei, tá bom? E a outra voz aqui, irmão, que já está ficando longo, o vídeo já está ficando longo, a outra voz aqui, que fala aqui, ó, é que ele despedaça o teu cedro. A voz do Senhor quebra o cedro. A voz do Senhor quebra o cedro. O cedro. Cedro é a madeira mais dura do Líbano, madeira que era cortada para fazer construções ali, várias construções importantes. É a madeira mais dura que existia na época, né? A madeira mais, eu acho que até hoje eu acho que é. Mas disse o salmista que a voz de Deus esmeaça, quebra o cedro. Você vê o poder que tem na voz do Senhor. Quando Deus fala, há um poder muito grande. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, despedaça o cedro. Então, o que é um exemplo para nós? Tudo aquilo de mais duro que está na sua vida. Tudo aquilo de mais difícil, que é duro de você vencer. Algo que está duro de você, parece que é um cerne, duro de você conseguir. Há um vício muito duro que você não consegue largar. Um vício muito duro de você deixar. Se você ouvir a voz de Deus, isso que é duro e se torna impossível, para Deus, quando Deus falar e você acreditar, vai ser esmiuçado. Ou seja, vai se tornar fácil de você vencer essa dureza, esse vício, esse algo que está aprisionando você, e é tão duro que você sozinho não consegue. Mas ouça a voz de Deus falando com você: meu filho, viva na minha presença, ouça a minha voz, creia na minha voz e aguarde. Quem sabe Deus está falando com você agora: meu filho, minha filha, ouça o que eu estou falando com você neste momento. Aquilo que está duro na sua vida, difícil de você vencer, eu vou te dar condição de você vencer. A única coisa que você tem que fazer é confiar no que eu estou falando contigo nesse momento. Confia e espera que você verás a minha glória. Tá bom, irmãos? Confia e espera que Deus vai quebrar o cedro do Líbano na sua vida. Aquilo que está difícil, muito duro, Deus vai quebrar e Deus vai transformar para a glória dele, tá bom? Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quando Deus fala, é algo precioso, é algo maravilhoso. Então Deus despedaça o cedro. E aqui Deus separa as labaredas. Aqui, ó, quero ler esse versículo só para você ver. Deus separa as labaredas. Ó. O versículo 7. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Só em falando esse versículo já vai levar você lá quando Deus separou a labareda de fogo, lá no passado. Está lembrado? Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando ele foi lançado lá na fornalha de fogo ardente, lançaram ele amarrado lá, o que aconteceu? Estava pegando fogo ali, aquela fornalha foi aquecida muitas vezes mais, e lançaram ele lá. Mas quando o rei foi olhar para dentro lá, eles estavam caminhando. Eles estavam lá caminhando, não tinha nada tinha acontecido com ele. Por quê? Porque havia uma pessoa ali que fez separação das labaredas de fogo. Eles foram lançados, a intenção do fogo era consumir eles e matar eles. Mas a pessoa bendita de Jesus Cristo estava com eles ali. E falou assim, ó: labaredas, separa. Os meus servos estão aqui, caminhando aqui no meio. Vocês fiquem de lado para cá e aplaquem a força do calor. E não consumam meu servo. Por quê? O rei ficou espantado de vendo que aqueles moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam vivos e não tinham nem cheiro de fumaça, somente as cordas se queimaram, as amarras, e não tinha nem cheiro de fumaça. Por quê?
porque as labaredas ali ouviram a voz do Senhor e não queimaram aqueles homens. Manter-os eles vivos, firmes para testemunho da glória do Senhor. Irmãos, se Deus separou as labaredas ali para não queimar Sadraque, Mesaque e Abednego pela sua fidelidade, você acha que Deus vai deixar as labaredas dessa vida hoje consumir você e acabar com você? Não é nada. Se você ouvir a voz de Deus, você sabe que as labaredas dessa vida, das lutas, das provações, das tentações, da dificuldade, não vão consumir você. Porque Deus, se você ouvir a voz de Deus, Deus vai falar, labaredas de problemas, dificuldade, labaredas de perseguições, fiquem de lado, fiquem de lado, fiquem de lado, fiquem de lado. Apareçam para o meu servo, seja contra eles, mas não consuma eles, porque eu estou protegendo eles. E eu vou dar vitória para eles. Irmão, então, ouça a voz de Deus falando com você nesse momento. Ouça, meu filho, as labaredas não vão te consumir. Você vai ficar no meio do fogo, você vai ficar no meio do fogo ardente, mas eles não vão te consumir. Você vai passar pelo problema, irmão. Você está passando por um problema, uma labareda de fogo muito grande querendo te consumir. Seja ela enfermidade, desemprego, seja briga, encrenca na família ou alguma coisa, seja o que for o tipo de labareda. Mas Deus fala contigo nesse momento. Elas não vão te consumir. Você vai passar por ela, porque eu estou separando ela para não deixar te consumir. Você pode sentir que ela está terrível, mas ela não vai te consumir. Bom, então ouça Deus falando com você nesse momento. Ouça a voz de Deus. Fica firme, e as labaredas não vai te consumir, porque Deus faz separação da labareda. Deus separa as labaredas. Deus separa. Quando separa quer dizer que ela não se unir e te consumir. Deus separa. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. A outra aqui, irmãos, que é a última, já para encerrar, que já vai quase 1 hora de vídeo, aqui o deserto aqui, o deserto de Kadesh. Veja bem, vamos ler aqui. O versículo 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Deserto é um lugar muito árido, o deserto de Cádiz ali, que é o deserto de Kadesh, Cádiz, é um deserto muito árido, muito difícil, muito difícil. Aonde que Deus sustentou mais o seu povo? Foi no deserto. E o povo de Israel passou por esse deserto. E Deus fez tremer aquele deserto ali para sustentar o povo. Quem era necessário ser tragado ali pela terra, foi tragado pela terra porque desobedeceu a Deus e não ouviu a sua voz e blasfemou contra ele. Mas quem permaneceu firme, Deus fez tremer o deserto. Ou seja, fica tranquilo aí, deserto. Não consuma essa parte do meu povo, porque eles são fiéis a mim. Você pode consumir os outros, porque eles me desobedeceram e não quiseram ouvir a minha voz. Mas esses aqui, eu vou direcionar eles até a terra prometida. Até a terra prometida. Ou seja, morreu muita gente ali no deserto, quando Moisés estava guiando. Mas entrou alguns que Deus guardou ali porque eram fiéis a Deus. Josué, Caleb e todos os jovens que nasceram ali no deserto entraram na terra prometida e alcançaram a tão alcançada, prometida terra prometida. Bênção. A maioria que morreu, a antiga geração que não deram crédito a ouvir a voz de Deus, só queriam benefício, né? Muitas vezes só queriam beber água da rocha, só queriam comer maná, só queriam ali comer codorniz. Todos aqueles morreram no deserto, que eram desobedientes, só queriam o benefício de Deus. Mas Deus fez tremer ali o deserto para sustentar aqueles que realmente queriam ouvir a voz do Deus verdadeiro. Deus fez tremer, ou seja, sossegou o deserto para não tragar eles, para que eles pudessem chegar são e salvos na terra prometida. É isso que acontece hoje, irmãos, se você for procurar para ver. Hoje Deus faz tremer o deserto desse mundo, sabe? E o deserto desse mundo aí está consumindo aqueles que só querem benefício de Deus. E Deus está preservando aqueles que realmente querem dar valor à sua voz, ou seja, valorizam a sua voz através da sua palavra e não querem somente benefícios. Deus vai proteger esse. Deus vai fazer tremer esse deserto desse mundo
para tragar aqueles que só querem o benefício de Deus, não querem sinceridade e nem nada sério com Deus. Esses vão ser tragados pelo mundo, comidos pela terra, por essa vida. Mas aqueles que permanecerem ouvindo a voz de Deus e botar a voz de Deus em prática em sua vida, vão ser protegidos e vão entrar na terra prometida, ou seja, na eternidade são e salvos. Amém, irmão? Essa palavra fica somente até aqui, que já quase 1 hora de vídeo. Que Deus possa obedecer, abençoar a sua vida. E mais uma vez eu pergunto, que tipo de voz você está ouvindo? E que tipo de voz você vai valorizar? Tá bom? Que você possa estar ouvindo a voz de Deus e valorizar ela. E desprezar as vozes que só trazem prejuízo. Tá bom? Despreze a voz de Satanás. E despreze as vozes de pessoas que querem ver o seu mal, não querem ver o seu bem. E despreze as vozes da sua consciência, de você mesmo, fala com você mesmo, que vai trazer prejuízo. Tá bom? E valorize a voz de Deus. Irmão, mais uma vez eu peço, assista o vídeo que foi a segunda parte lá do vídeo que eu fiz, o último vídeo que eu fiz. Assista a segunda parte para você ver a conclusão do vídeo. E mais uma vez eu peço, comente, compartilhe com pessoas que você não sabe que não tem conhecimento desse vídeo ainda, para assistir. Compartilhe, irmão. Por que você pede tanto? Irmão, não é para mim, para você me assistir. Eu não estou ganhando dinheiro com isso não, irmão. Ah, você quer ganhar dinheiro? Não quero nada disso. A única coisa que me faz feliz é saber que você está aí do lado assistindo, sendo edificado e dando glória a Deus. Isso me deixa alegre saber. Por isso que eu peço a você, olha, escreva um comentário, compartilhe com pessoas que possam também estar comendo Bíblia estragada ali, de forma interpretada de forma errada. Eu peço porque eu sinto alegre. Todo mundo sente alegre, porque sente que está sendo valorizado naquilo que está fazendo, sabe? E a glória pertence a Deus. Então, irmão, dê o link desse vídeo, que é @EduardoAntunes 5351, é o link do vídeo. Passe para pessoas, para que possam assistir também, para que possam ser abençoados também, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. E tenha paciência, irmãos. Eu sei que muitos não têm paciência de ficar 1 hora, 30 minutos assistindo o vídeo, irmãos. Mas para assistir a palavra de Deus, nós devemos pedir a Deus graça para ter paciência para poder assistir, irmão. Você fica na frente, a pessoa fica na frente de um filme, na frente de uma novela, 1 hora, 1 hora e meia assistindo, e não tem paciência de ficar na frente de um vídeo para assistir o ensino da palavra de Deus. Eu sei que nem todos são assim. Muitos têm paciência e aguardam, assistindo até o final, né? Aguardam até o final, mas muitos, infelizmente, não são assim. É por isso que quando Cristo arrebatar a igreja, não é muita gente que vai subir, não. Os impacientes que não tiveram paciência de ouvir a voz dele, vão ficar por aqui. E aqueles que tiveram paciência de ouvir a voz e botar em prática, vão subir para estar para sempre com o Senhor. Então, Deus abençoe a sua família, irmão. Deus abençoe a sua família. Você se inscreva, compartilhe e comente, para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, irmão. Em nome de Jesus. Amém.